Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na produção de texto, página 6. Furacões domados. Você possivelmente já acompanhou noticiários relatando estragos provocados por furacões em diferentes partes do mundo. Já pensou que maravilha se esses fenômenos pudessem ser controlados? Será? Olha que imagem, gente. Que agressividade, olha. Os comentários publicados em sites, blogs e portais de notícias se assemelham às cartas do leitor, texto por meio do qual o leitor também pode externar sua opinião sobre o que leu. Leia o texto a seguir, atentando para o modo como o autor expôs e fundamentou seu posicionamento. Furacões domados. Primeiramente, meus parabéns a Cien por mais uma excelente edição. Chamou-me a atenção o texto de Ross Hoffman, Furacões sob Controle, página 46, edição 30. Não sei se vibro com o progresso tecnológico que nos possibilita controlar uma das mais devastadoras manifestações do poder da natureza, salvando assim muitas vidas, ou se me preocupo com mais uma violência contra o planeta em nome do egocentrismo humano. Afinal de contas, os furacões são meios naturais de corrigir a circulação dos ventos e a distribuição de calor na Terra. Não basta desregular nossa casa, agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares? Como eu disse, não sei se vejo com alegria ou pesar esse tipo de tecnologia. Florianópolis, Santa Catarina. 1. Converse com um colega e comparem os comentários lidos anteriormente, publicados na revista Super Interessante, com a carta do leitor. O que vocês percebem de semelhanças e diferenças entre esses textos? Registrem suas respostas. Então, olha lá, converse com um colega e comparem os comentários lidos anteriormente, publicados na revista Super Interessante, com a carta do leitor. O que vocês perceberam de semelhante diferença entre esses textos? Registrem sua resposta. Olha lá, vamos ver o que está escrito aqui, esse trechinho aqui. Furacões domados. É comum as publicações acrescentarem antes da carta um título geral que remete ao assunto comentado ou o próprio título da matéria sobre a qual o leitor se posiciona. Com esse recurso, é possível organizar melhor a sessão de participação do leitor, agrupando textos sobre o mesmo assunto. Além disso, fica mais fácil para o leitor verificar se seu comentário foi publicado. Observe o modo como GR se referiu à revista. Ele optou por chamá-la pela forma abreviada, o que pode indicar que é um leitor regular da Científica American Brasil. Furacões sob Controle, página 46, edição 30. Para melhor situar editores e demais leitores da revista quanto à matéria que comenta, o autor da carta acrescentou alguns dados referentes à edição em que esse texto apareceu. Quais dessas informações você considera essenciais para referenciar o texto? Então, olha lá. Aqui ele está falando para você comparar. Converse com o colega e comparem os comentários. A gente não consegue conversar com o colega, tá? Com a carta do leitor. O que vocês perceberam de semelhante? Então, o que você tem de parecido aí e de diferente entre esses textos? Registrem sua resposta. Tá, mas com que texto que ele está perguntando? Ele está falando do texto anterior. Olha lá. 2. Com base na carta, pode-se inferir o conteúdo do texto Furacões sob Controle. Que conteúdo é esse? Então, com base na carta. É a carta do leitor, gente. Pode-se inferir o conteúdo do texto Furacões sob Controle? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Com base na carta, pode-se inferir o conteúdo do texto Furacões sob Controle. Que conteúdo é esse? Então, ele está falando sobre o que esse conteúdo? A matéria fala sobre o que? O título fala sobre o que? O primeiro parágrafo fala sobre o que? Aborda o que? A questão 1. Vocês também podem verificar o que está sendo analisado
Está dando algum tipo de opinião? O que eles estão falando aí? O que está dizendo lá na carta da GR? É uma carta mais descontraída? É uma carta mais formal? É isso que vocês vão colocar aqui na 1. Então, quando ele fala da publicação da revista Super Interessante, é da carta da GR, para vocês compararem com essa daqui, ó, com os furacões domados, ok? Vamos lá, para 3 agora. No primeiro parágrafo, o autor da carta diz ter sentimentos divididos em relação ao conteúdo de Furacões sob controle. Explique por quê. Então, por que ele fala no finalzinho aqui, ó? Ele fala assim, ó, como eu disse, não sei se vejo com alegria ou pesar esse tipo de tecnologia. Então, por que ele tem essa dúvida? Se ele vê como algo bom ou se é algo ruim? É só explicar aqui na 3. 4. Ao que se percebe, GR dá mais destaque aos aspectos positivos ou aos negativos do controle de furacões. Então, eles veem tudo isso, essa tecnologia, é algo mais positivo ou é algo mais negativo? Que passagem do texto lhe permite chegar a essa conclusão? Então, você vai marcar aqui os trechos. Pode ser um trecho que aparece lá no texto, que você pode usar aqui na 4 como resposta. 5. Em sua opinião, por que GR teceu mais comentários sobre esses aspectos? Teceu mesmo que falar, comentar. O que ele falou? Ele está dando opinião, ele está contando um fato. Ó, em sua opinião, por que GR teceu mais comentários sobre esses aspectos? Por que ele falou mais sobre esses aspectos? Você também pode usar um trecho do texto para colocar aqui e complementar com a sua opinião. 6. Antes de serem publicadas nos periódicos, as cartas do leitor passam por edição, por um processo que reorganiza e omite certas informações que constam no texto original. Considerando isso, reflita sobre os dados a seguir. A. No cabeçalho das cartas, constam o local e a data em que foram redigidas. Com base nas informações do texto, elabore um cabeçalho para a carta da GR. Então, que cabeçalho você colocaria lá na carta da GR? Como se fosse um título. O que você colocaria? Vamos lá, próxima página. As cartas são um tipo de diálogo entre emitente e destinatário. E para introduzir esse contato, há uma saudação. Deixa eu só fechar a porta, gente, por causa do cachorro. Só um minutinho. Prontinho, vamos lá. Então, veja bom. Isso aqui atrapalhando também. As cartas são um tipo de diálogo entre emitente e destinatário. Emitente é quem emite, destinatário é quem envia. E para introduzir esse contato, há uma saudação. Quais seriam as formas mais adequadas para a GR se referir ao destinatário da carta, considerando a linguagem do texto e o perfil da publicação? Então, como que ele deveria se dirigir à pessoa? Ó, se fosse um diálogo, uma conversa entre o emitente, quem emite a carta, o emissor, e o destinatário, quem está recebendo. Como ficaria isso aí? Eu chamaria ele como? Aí você pode colocar aí, senhor tal, prezado tal, e ele está falando com quem? Caro editor, isso são exemplos, tá? Que eu estou te dando. Vamos lá. C. Após o corpo da carta, costumam vir as despedidas e a assinatura. Como isso está identificado na carta lida? Então, como que aparece na carta lida? Quem é que se identifica? Como que é identificado? O emitente, quem emite? Só colocar aqui. Poderiam ser
Despedidas adequadas. Quais poderiam ser despedidas adequadas ao grau de normalidade da carta? Olha lá, mais outras opções que você pode usar aqui como resposta. Qual que é mais adequado aqui que você acha? Então, tem 3 opções aqui que você pode marcar. Quais são elas? Vamos lá para 7. O autor da carta mostrou-se um leitor crítico da revista? Então, o autor da carta mostrou-se um leitor crítico da revista? Que elementos do texto comprovam sua resposta? Então, ele está pedindo, ó, tem um sinalzinho do caderno aqui, ó. Você pode pegar o trechinho e colocar no caderno. Ó, gabarito comentado. 7. O autor da carta revela um posicionamento crítico em relação ao conteúdo da revista. Percebe-se essa leitura reflexiva em todo o texto, visto que GR vai além do conteúdo da matéria e externa sua opinião, com base em argumentos próprios. É justamente a argumentação de um ponto de vista que torna o texto interessante. É importante para a publicação e para os seus leitores, que podem expressar e repensar suas opiniões sobre um conteúdo. Afinal, é por meio da sessão de cartas que se garante a interação entre a revista e o público. Olha lá, já está te dando uma dica. O autor da carta mostrou-se um leitor crítico da revista, ele está fazendo uma crítica. Ó, já está dizendo aqui que elementos do texto comprovam sua resposta. Prática de reflexão sobre a língua. Leia novamente o final do segundo parágrafo da carta. Não basta desregular nossa casa. Agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares. Em que pessoa verbal essa passagem foi predominantemente escrita? Então, essa passagem está em primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. É isso que vocês vão colocar aí. B. Que efeito causa no leitor o emprego da expressão nossa casa em vez de no planeta? Então, o que a gente percebe? O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que efeito causa no leitor o emprego da expressão nossa casa, quando ele fala nossa casa, não basta desregular nossa casa. Agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares? Então, o que ele dá a entender quando ele fala nossa casa, em vez de usar nosso no planeta? C. Que sentimento do autor da carta se percebe nessa interrogação? Então, o que a gente percebe com essa entonação e essa interrogação aqui quando ele fala? Agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares. O que quer dizer isso? É só explicar aqui na C. Ok? Por enquanto só isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.